E aí, rapaziada, eu tava passando pelo Reddit procurando alguns assuntos pra vídeo quando eu dei de cara com um post enorme. E como eu já falei em outros vídeos, se tem uma coisa que eu adoro ver no Reddit, são justamente posts enormes sobre pesquisas ou teorias que fizeram. Então hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu vi naquele post, porque apesar da pesquisa do cara não ter mudado nada demais, não teve nenhuma informação super importante nem nada assim, ainda assim eu achei muito bacana como ele foi documentando todo o processo de pesquisa dele para chegar na conclusão que ele chegou. Então vamos começar já dando os créditos devido pro cara que fez todas essas postagens, já que ele fez basicamente a pesquisa toda e eu tô só aqui documentando para vocês. O doido que fez tudo isso foi o Shadow Nints, e basicamente a missão dele, e agora a nossa nesse vídeo, é provar que a Guilda dos Assassinos não é real. A conclusão final que ele chegou é que não existe oficialmente evidências que apontam, a Guilda dos Assassinos como um grupo oficial, já que ela nunca foi chamada assim em lugar nenhum, mas que existe um grupo de pessoas que trabalham para tal da mamãe, o que forma um grupo que pode ser chamado de organização. Então ele basicamente começa o negócio falando, ó galera, a organização não existe, e aí ele termina falando, na verdade pode existir, ela só não é a Guilda dos Assassinos ou Organização dos Assassinos, porque ela nunca recebeu esse nome, isso foi a comunidade que inventou. Então, como eu falei, ele fez uma pesquisa enorme pra não provar nada, porque no fim, a gente vai continuar chamando de Guilda dos Assassinos porque não tem nome melhor. O bagulho nunca recebeu um nome oficial, mas ele fez uma pesquisa muito da hora e é por isso que eu quis trazer aqui pra vocês. Então, a partir de agora, a gente vai mergulhar de cabeça no ponto de vista dele e ver tudo que o Shadow Nints pesquisou, para descobrir a verdade sobre o mito da Guilda dos Assassinos. E a gente começa falando sobre um sistema que a gente sabe sim que existe, que é toda a questão de contratação. A gente sabe que a Elsa foi contratada lá no Arkham pelo Rosal para conseguir a insígnia da Emilia que a Felt ia roubar. O que comprova que esse sistema de contratação das crianças da tal da mamãe não é só para assassinato, até porque a Elsa não foi contratada para matar ninguém, ela foi contratada só para comprar a insígnia e depois entregar pro Rosal. Do mesmo jeito que a Meili no arco 2 só tinha que causar problemas lá no território do Rosal. E no arco 4, ela tinha que matar as outras empregadas. Além disso, a gente teve o Hazel, que é um personagem de uma side story da Anastasia, que recebeu uma missão da própria mamãe de recuperar o legado da bruxa. E a Citonia, ou Sifônia, que também recebeu uma missão da mamãe, numa side story da Elsa, de conseguir uma boneca amaldiçoada pra ela. A tal da Citonia aparentemente odiava a mamãe e não queria completar a missão, mas ela acabou completando de qualquer forma quando ela foi morta pela Elsa, o que consequentemente entregou a Elsa pra mamãe, e a Elsa é uma boneca amaldiçoada, então ela completou a missão. Enquanto o Hazel falhou na missão dele e foi morto pela mamãe, o que deixa claro que existe um sistema de hierarquia, obviamente, onde a mamãe é a líder do grupo e todo mundo tá abaixo dela, e falhar significa morte. Além disso, existem serviços que podem ser sobre recrutar membros novos, como foi o serviço da Citonia, era ela encontrar uma boneca amaldiçoada porque a mamãe queria uma pro grupo dela. Vocês não sabem o quão difícil tá sendo fazer esse vídeo sem falar organização. Eu tô evitando ao máximo falar grupo, organização, mas não dá, eu preciso de alguma coisa pra falar. Então vai ser grupo, pra eu poder evitar usar organização tanto. E agora a gente tem outra coisa que o cara também disse que tá incorreta, que é que a tal base principal da Guilda dos Assassinos fica em Gusteco. E no meu if eu acabo jogando a Guilda dos Assassinos também pra Gusteco, mas aí eu nunca falei que era a base principal deles, então nessa daí eu não sou culpado, pelo menos. Eu não ajudei a espalhar essa informação. E ele menciona como em nenhum momento isso é mencionado como base principal ou sobre o lugar principal deles, mas isso se deve também bastante porque a side story que mais dá uma aprofundada, entre aspas, na tal da guilda, são as da Elsa, que era de Gusteco. Então a gente pensa, pô, a Elsa é de Gusteco, as coisas dela envolvem bastante organização, a organização deve ser de Gusteco. Mas ele aponta que, por exemplo, o tal do Hazel, ele é de Cararag, sempre foi de Cararag, e ele atua lá pra mamãe em Cararag. Então a base de operações da tal organização pode ser em qualquer lugar, pode ser um lugar em constante movimento, ela pode sempre mudar de lugar, não ter uma base principal fixa, ou pode ser em Gusteco, pode ser em Cararag, pode ser em Lugnica, pode ser em qualquer lugar. E ele ainda usa como outra informação base disso, é a questão também de que a tal da mamãe se comunica bastante
bastante por cartas, né? Ela usa bastante mensagens. Tem até um Q&A que perguntam pro Tapei se a Elsa era bastante contactada pela mamãe, se ela via a mamãe com bastante frequência, e o Tapei diz que não, mas que mensagens, né, chegavam com grande frequência. Ou seja, ela se comunica bastante com mensagem, mas quando a gente viu ela, por exemplo, matando o Hazel, ela matou ele pessoalmente, ou seja, ela tava por perto lá em Cararag. Do mesmo jeito que com a Sintônia, ela foi e, né, pegou a Elsa pro grupinho dela, depois da Elsa matar a Sintônia. Então quer dizer que ela também tava lá perto em Gusteco. Então talvez a mamãe esteja sempre por perto observando, o que deixa ainda mais claro que provavelmente não tem uma base principal de operações. Então é com isso que ele chegou na conclusão de que, primeiro, ela nunca foi chamada de Organização dos Assassinos em lugar nenhum, e também nunca foi dito que a base principal de operações ficava em Gusteco. E aí ele admite que, apesar de não existir uma Organização dos Assassinos ou uma guilda dos assassinos oficialmente, claramente existe alguma coisa ali de gente que trabalha pra mamãe. Talvez ela tenha vários freelancers ou algo assim, porque, né, ela claramente tem um grupo de pessoas que trabalham pra ela, mas elas não parecem estar relacionadas. As únicas funcionárias da mamãe, entre aspas, que tem uma relação era a Meili e a Elsa, aparentemente. Enquanto o resto é só um grupo de pessoas que trabalham individualmente para a mesma pessoa. Coisa que pode, no futuro, ser nomeada como Organização dos Assassinos, ou Guilda dos Assassinos, ou com outro nome. O único ponto que o cara levantou é que isso nunca foi oficialmente chamado assim, mas pode ter algo, né? Ali pode realmente ser uma organização, um grupinho, mas isso nunca foi dito oficialmente pelo autor. Mas agora acabou tudo? Foi isso? Esse foi o post, um vídeo aqui de alguns minutinhos só e fim? Não, porque na verdade o Shadow Nintz, depois de ter feito toda essa pesquisa para provar o que ele estava dizendo, ele ficou curioso. Se nunca foi chamado de Guilda dos Assassinos e nunca foi dito que fica em Gusteco, de onde é que veio toda essa ligação? E aí é que ele foi olhar para um lugar onde você provavelmente imaginaria primeiro que um erro desses poderia surgir: a Wiki de ReZero. E o cara deixa bem claro que ele não tá tentando falar mal da pessoa que escreveu os artigos da Wiki sobre, e nem eu tô aqui no vídeo. Os caras trabalham muito para fazer a Wiki ter uma boa qualidade, mas erros às vezes acontecem. O primeiro artigo na Wiki escrito sobre uma organização de assassinos foi feita em dezembro de 2017 e menciona que a organização era liderada por Igor Kenash, a tal da mamãe, e um tal de Logres Riet como um capanga, basicamente. Só que essas duas pessoas, né, esse Igor e esse Logres, são mencionados em uma das side stories lá da Elsa, lá em Orcos. O que é uma coisa estranha, já que uma organização nunca é mencionada nessa side story, muito menos que os caras são líderes dela. Pouco tempo depois, o cara menciona aqui, né, o Shadow Nintz menciona que esse artigo foi corrigido para resolver esses problemas. Só que algum tempo depois também chegou o arco 6, né, e no dia 23 de agosto de 2018, o capítulo 46 do arco 6 foi lançado, onde a mamãe aparece pela primeira, entre aspas, vez, e a gente consegue um pouco mais de informação sobre quem ela é. Para começar, vamos só tirar uma coisa aqui da frente do caminho pra gente conseguir seguir de boa. Como todo mundo sabe, né, a gente já meio que fez a ligação de que a mamãe é a Capela, a arcebispa da luxúria. Até porque a gente vê pelo ponto de vista da Meili, né, ela mencionando que se ela fosse pega como uma falha pela mamãe, ela ia ter sido transformada em sapo de novo, porque isso já aconteceu mais do que uma vez. E na primeira vez que a mamãe se encontrou com a Elsa, ela apareceu como um dragão negro na frente dela, antes de virar uma menina de cabelos dourados, igual a Capela faz no arco 5. Só que essa página na Wiki era criada só pra mamãe, e não necessariamente pra Capela. Elas ainda tinham duas páginas separadas na Wiki. E é daí que surgem alguns outros problemas, como por exemplo, a tal da mamãe estava listada como uma nobre de Gusteco, coisa que também nunca é mencionada. Além de que a gente já sabe que a organização nunca foi confirmada como tendo base principal em Gusteco também. O que é ainda mais estranho quando nessa página antiga ela tinha listado como apelido, né, ou como um dos outros aliases, é assim que se fala, eu não sei. O nome dela estava listado também como a Mãe Sagrada de Gusteco. Outra coisa que também nunca foi dita sobre a Capela, né, ou sobre a mamãe. O que acontece é que na side story lá de Orcos é mencionada a Mãe Benevolente da Igreja, que é, na verdade, um termo falando da Odd Glass, né, o grande espírito da água lá que cuida de Gusteco e tal. Esse é um apelido da Odd Glass e não da Capela. Inclusive, ele ainda menciona que a Odd Glass é bastante mencionada na side story de Orcos porque ela fala bastante sobre a relação que a Odd Glass tem com o povo de Gusteco, e que a tal da mamãe só aparece na segunda metade da história, bem longe da Odd Glass. Então ele não sabe como que misturaram a Capela com o título da Odd Glass.
ele não faz ideia e muito menos eu. Em abril de 2019, a página da Wiki até que estava um pouquinho mais correta, já que ela menciona a organização tendo vários serviços, não só assassinato, mencionando como a Meili causou problemas no território do Russell sem a gente saber o motivo até hoje, e falando que a Meili, né, seria morta se ela fosse pega pela organização depois de ter falhado, porque falhas não são aceitas lá. Mas aí a gente tem um pequeno problema nessa página. Na época, tinha algumas pessoas que acreditavam que talvez o Príncipe Louco tivesse alguma ligação com a organização, algumas pessoas achando até que ele era o fundador. Claro que hoje em dia a gente sabe que ele não tem nada a ver com a organização, e é isso, só foi corrigido esse problema também. Hoje em dia, a maioria desses erros, se não todos esses erros que eu mencionei até agora e que o cara mencionou, como ele mesmo diz, estão corrigidos na Wiki. Até porque, como é que o Shadow Nint tem acesso a todas essas informações de anos passados da Wiki? É porque ele é um dos moderadores da Wiki, então ele tem acesso a todas as mudanças que tiveram na história da Wiki. Então ele menciona que ele não tem exatamente como provar que a organização não existe e ponto, até porque as pessoas iam querer provas, o que é meio difícil dele entregar sem ele ter que printar todas as vezes que a Meili e a Elsa aparecem na história de todas as side stories de ReZero, é impossível. Então ele fez essa postagem para trazer o máximo de provas que ele conseguisse de uma forma mais fácil. Até porque, né, de novo, se existe um grupo de pessoas trabalhando pra Capela, você tem como chamar isso de organização. Então, tipo, ele não tem nunca como provar exatamente que não existe ponto, quando claramente tem algo ali. Só talvez não seja a organização que a gente acha que é, e é isso que ele queria provar. Então aí ele ficou com uma outra curiosidade. Tá bom, ele conseguiu provar que a base principal não fica em Gusteco, que a organização nunca foi chamada de Organização dos Assassinos, mas de onde que veio esse nome então? E aí, ele finalmente encontrou, e essa é a parte mais anticlimática da história inteira. Ele foi atrás da wiki chinesa para descobrir qual era o kanji. Era um kanji japonês da organização de assassinos. Então, tendo agora como que o bagulho é escrito em japonês, ele pôde procurar qual foi a menção mais antiga desse termo. E aí ele encontrou a própria wiki japonesa, na Wikipédia, sobre ReZero. Vocês sabem como na Wikipédia padrão, qualquer pessoa pode alterar qualquer coisa. E lá, no Japão, os caras meteram organização de assassinos do nada, tipo, só editaram lá rapidinho, e a partir daí as pessoas começaram a se enganar com isso e começaram a ir criando toda essa ideia de organização dos assassinos, o que criou esse engano por anos e anos na comunidade de ReZero, até hoje que ele fez o post e quis desprovar isso. Então, de novo, as considerações finais dele pela última vez é ele dizendo: eu tô falando que a Capela não controla um grupo de pessoas e ela vai dando ordens diferentes pra eles? Não. É possível que exista uma organização física realmente na história que nunca foi mencionada até agora? Pode ser que tenha, sim. Basicamente, o ponto dele nessa história inteira era provar que a organização dos assassinos que fica em Gusteco e que tá todo mundo junto num mega grupo ali, não existe. Não tem um mega time de assassinos ali que trabalham todos juntos. São grupos menores, né? Por exemplo, a Elsa e a Meili são um grupinho. O Hazel aparentemente trabalhava sozinho. A Sintônia, eu não lembro, mas eu acho que não. Eu acho que ela não trabalhava sozinha, ou talvez ela trabalhava sozinha. Sei lá, esqueci. Aquele pessoal da história do Prophecy of the Throne, né? Daquele jogo. Aquele jogo meio que não é canon, mas como sempre a gente sabe em IFs e essas coisas, as informações dentro da coisa sobre o mundo geralmente são. Então, aquele grupo talvez exista realmente na história principal. De novo, é outro grupo separado, eles não são amigos da Elsa. E ainda pode ser provado, talvez no arco 9, a gente pode ter a resposta disso, né? Na próxima aparição da Capela, talvez ela fale: ah, minha organização de assassinos. Aí o cara vai ser provado como errado, ou não, né? Porque aí vai ser a primeira vez que eles vão mencionar oficialmente. Então, na verdade, ele vai estar certo. Tanto faz. Vocês entenderam? É aqui que a gente termina a nossa jornada pela pesquisa do Shadow Nints. Eu achei bem interessante, espero que vocês tenham gostado também, espero que eu tenha deixado interessante toda essa busca pela verdade, e é isso. Queria avisar vocês que no mês que vem, julho, eu provavelmente vou tirar umas férias, então talvez não tenha vídeo, ou vai ter vídeos mais simples, mais curtos, porque eu quero descansar um pouquinho. Talvez tenha alguns vídeos diferentes que eu esteja preparando naquele mês durante essas férias, entre aspas, então é por isso que eu vou estar ocupado, eu não vou poder fazer um monte de coisa. Eu vou tentar deixar vídeos preparados para vocês não ficarem
ficarem sem vídeo, mas não garanto nada. Espero que vocês tenham curtido, vire membro, deixa like aí se você gostou, se inscreve, compartilha. Nenhum de vocês vai ver meu vídeo de Tomozaki, tá? Quase ninguém viu, o vídeo foi mal pra caramba, eu vou ficar muito triste, tá? Isso aí me deixa sem vontade de fazer vídeo. Vai começar a sair capítulo da web novel e eu não vou querer fazer. Ou eu vou estar de férias e aí eu não vou fazer de qualquer jeito. Mas se eu já tivesse desanimado, eu também não faria. Então se eu fosse vocês, eu ajudava, ia assistir os outros vídeos pra, pô, Zene, fica animado pra fazer vídeo. A gente gosta dos seus vídeos sim, continua, uhul. Porque senão, né, aí vocês me quebram, mano. É isso, vejo vocês na próxima, espero que vocês tenham curtido, falou!